Muito bom dia, muito bom dia. Vamos à nossa live de hoje. Deixa eu ajustar aqui. Vai dar uma balançadinha, mas faz parte, faz parte. Então, deixa eu também tirar o som dos demais aparelhos aqui. Vamos focar no que nós nos comprometemos a fazer hoje. Então, qual que é o dia hoje? 6/6/2024, eu escolhi 3 decisões, tá? Para nossa conversa no dia a dia das decisões favoráveis à defesa. Aprenda direito criminal prático, direito criminal na vida real. Direito criminal, que nem diz um amigo meu, que fala, o direito criminal da rua, direito criminal real. Aqui é um canal de debate, aqui é um canal de conversa, aqui é um canal que tem que quer que troquemos ideia, que evoluamos no conhecimento. Eu quero que quanto mais gente conheça os conceitos de direito penal, eu vou ficar muito feliz, porque daí eu sei que as pessoas irão saber o que pode acontecer, o que não pode acontecer, a realidade, o respeito à lei, às autoridades, para que sejam garantidos assim que o país melhore. E só assim que vai melhorar, através da troca de ideias, do respeito um ao outro e do conhecimento e da educação. Então eu procuro aqui fazer a minha parte. Eu quero, quanto mais gente ver, ouvir, nossa, vou ficar feliz mesmo, assim, vou dormir tranquilo. Então vamos lá. O que eu vou tratar como primeira decisão? A primeira decisão é sobre a questão de adolescente. O adolescente, daí vem questões de estudos psicológicos, que não é a minha área. Então, eles entendem que o adolescente é um ser humano em formação, e por ser um ser humano em formação, ele não vai ter a capacidade plena de compreensão do que é certo e o que é errado, o que é um crime, o que não é crime. Eu não estou entrando aqui para discutir se é bom ou se é ruim. Estou aqui entrando aqui para discutir o que a lei prevê. E antes de entrar na decisão propriamente dita, a gente tem que analisar assim. O que a lei prevê? Se a gente quer mudar a lei, a gente vai entender e votar bem num deputado, e lá no deputado pedir para fazer um projeto de lei e brigar por esse projeto de lei que a gente acredita. Mas o que a Constituição, antes de entrar nos detalhes, prevê para que a gente considere um ato infracional, um crime, quando que é um, quando que é outro, que pode acontecer. Então, lá no artigo 228 da Constituição, quem quiser ver a Constituição, basta entrar na internet, Constituição do Brasil. Constituição do Brasil, entra no Planalto, está atualizadinha. Então, vamos lá. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. O que a Constituição quis dizer? Que o menor de 18 anos não pode ser responsabilizado penalmente, criminalmente. Ele não vai sentar na frente do juiz criminal. Resumindo, não vai sentar na frente do delegado. Resumindo, para ele serão determinados juízes especiais, promotores especiais, delegados especiais, pessoas preparadas para atender os adolescentes que porventura estejam com algum problema de descumprimento de lei. Então, a polícia comum não atua, tem toda uma dinâmica para esse tipo de ocorrência. E o que o adolescente que faz uma cagada lá comete? Ele comete um ato infracional. E agora, o que é esse bendito ato infracional? O ato infracional
ele está previsto no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mundialmente conhecido como ECA. ECA. Tem gente que surra a pessoa se falar ECA. Para mim pode falar ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Já vi gente falar ECA, ou ECA, prevê isso. Ok, cada um chama como quiser, desde que entenda o que está escrito ali. O artigo 103, ele fala: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, para você definir quando há um ato infracional, você vai buscar a conduta lá no Código Penal, lá na Lei de Contravenções Penais. Então, um adolescente é pego com o celular. Identificam que esse celular é de um fulano. Ah, será que isso é crime? Será que isso é ato infracional? Não. Ah, ele é menor de 18 anos. Então não é crime, é ato infracional. Então ele vai lá para a delegacia do menor e do adolescente e do menor infrator. Delegado preparado, treinado para atender esse menor. O delegado vai lá, folheia, Código Penal. Ah, isso aqui é um 55. Ah, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Ah, então realmente, condutas tipo como crime. Ah, então legal. Então esse adolescente, em tese, cometeu um ato infracional. Perfeito? Então, ato infracional bem diferente de crime. Mas você usa as condutas do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais para definir quando há um ato infracional. Claríssimo para mim. Ah, se um adolescente começa a andar cambaleante pela rua, com uma garrafa de cachaça na mão, xingando, isso aí é aquele crime contravenção penal de se apresentar ébrio em público de forma contumaz. Então ainda tem outros detalhes, forma contumaz. O artigo 104, eu estou sendo um pouco detalhista porque é importante isso. O artigo 104 prevê: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nessa lei. Então, o artigo 104 repete o artigo 222 da Constituição para fazer a gente se lembrar dessa definição legal. Importante também, porque às vezes alguns esquecem. Agora vamos para o julgado propriamente dito. Trata-se de um caso julgado na comarca de Mairiporã. Mairiporã, estado, isso mesmo, aqui, Mairiporã. Eu tinha memorizado e fui conferir, que às vezes a memória cruza o tico e teco ali e começa a falar besteira. Fórum de Mairiporã. O fato foi em 2023, foi finalizado agora. O que aconteceu? Um jovem, menor de 18 anos, um adolescente, foi pego, fez uma caca. Foi acusado de um crime. A juíza entendeu que não haveria crime porque ele, na época, era menor. Então, agora ele é maior, então não tem o que fazer, segue a vida e risca. No entanto, a defesa pediu também para a juíza excluir dos registros de crimes, ou seja, aqueles registros quando a pessoa é maior de 18 anos, os atos infracionais. Imagine o que a juíza disse? Não. Não. Juízes com certa frequência dizem não. Ela disse não. Lá vai a defesa. Podia tudo ter se resolvido lá no primeiro grau, lá na vara, não, mas vamos para o tribunal. O que o tribunal disse? Excluam-se todos os atos infracionais, porque esse banco de dados é um banco de dados que trata de crime. E os adolescentes têm a proteção do 228, proteção do 226, da Constituição, são
a sua vida se rege pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, então não pode. E o desembargador mandou excluir. Eu vou ler rapidamente, para que fique claro, ninguém tenha dúvida. Apelação. Sentença que reconheceu a nulidade do feito em razão do réu ser menor de idade à época dos fatos. O magistrado é quem deferiu o pleito de exclusão das informações do processo do banco de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gambleton. Tá. Instituto que mantém em seus registros apenas informações relativas à prática de crimes e não de infração penal. Recurso provido com determinação. Enfim, o tribunal foi lá, cara, exclua isso aí. Se ele fizer outra caca, ele irá responder de acordo com a força da lei. O segundo caso de hoje é um caso que esse eu trouxe assim com muito carinho. É um caso que trata de violação de direito autoral. Qual o artigo do Código Penal que trata de violação de direito autoral? É o artigo 184 do Código Penal. O que esse artigo diz? Importante porque o desembargador foi minucioso e ele fez assim um trabalho muito bom. Artigo 184 do Código Penal. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Violar direitos de autor. O que significa isso? Autor é aquele que compõe, produz, cria algo, né? Uma obra de arte, um livro, um quadro, uma música, um filme, uma peça de teatro, enfim, diversas obras ou expressões da alma humana, que alguns falam, expressões do nosso espírito, né? Ou expressões do nosso ser. Então, vamos lá. Eu, Marcelo, pinto. Aí faço um quadro bonitão. Eu tô andando e vejo esse quadro pintado igualzinho em algum local. Não faço nada. Não me incomodei com ele lá na parede. Isso, alguém pode ir lá e prender esse fulano e dizer que ele copiou meu quadro? Não. Porque eu não me senti violado. Então não tem como você fazer isso. O Ministério Público não pode chegar lá, tá aqui, o quadro é igual ao do Marcelo, esse cara violou os direitos autorais dele. Não tem como. E se eu discordar e for lá e dizer assim, não, esse cara violou, foi lá em casa, viu o meu quadro, pintou um igual. Quadro igual. Sem comentários. Como pintou igual. Como que eu provo isso? Mediante uma perícia. Tem que alguém lá dizer, Marcelo pintou aqui, com a verde aqui, ele pintou verde aqui, azul ali, azul ali. Amarelo aqui, amarelo lá. E mais, além dele fazer isso, ele se beneficiou economicamente, teve lucros com isso. Porque esse quadro estava exposto ali num bar, ele vendia cerveja, eram pessoas que gostavam de quadro, eu lá, enfim. E agora? Nesse caso, com perícia, com tudo, essa pessoa poderia ser condenada. Sem perícia pode ser condenada? Não. Sem o autor falar que ele entende que seu direito autoral foi violado, pode condenar? Não. Então são requisitos claros da lei. O caso aqui dos autos, que não são meus autos, são autos que eu estudei, é originário também do Tribunal de Justiça. Volto a falar, Tribunal de Justiça de São Paulo, tribunal
muito bom para proferir decisões. Quem quer estudar direito penal pode ir lá, que tem. Situações às vezes que você não imagina que tem. E você aprende e os desembargadores eles montam de uma forma que fica muito didática. Nesse caso, é o processo 0000481-29 de 2017.8.26.0628. Então vejam, o processo de 2017 foi julgado semana passada. Que tal? O que aconteceu nesse processo? A pessoa estava lá com os CDs, uns DVDs, a polícia foi lá, prendeu, e o Ministério Público entrou com uma denúncia dizendo que ele violou direitos autorais do autor. Foi feita uma perícia. Essa perícia apontou que eram CDs que tinham música, CDs bonitos, né, redondos, com furinho no meio, dentro de uma caixinha, e que estava violado os direitos. Não perguntaram, só diz que tinha música e filmes também. Não perguntaram se os autores se sentiram violados, porque inclusive hoje em dia o direito autoral nessa circunstância, até as pessoas que não tem mais CD, assim, eu diria, mas enfim, até o cantor quer que ouça a música dele para o cara ir no show, para o cara escutar no streaming. Então ficou uma situação hoje em dia ainda mais complexa. Então, constam músicas lá, mas você não sabe se o autor ou o diretor do filme se sentiu violado, não tem crime de violação de direitos autorais. E mais, para você entender que há essa violação, você tem que colocar onde existiu o lucro. E onde existiu o lucro tem que estar na perícia. Se não tiver lá, esqueça. E foi assim que o desembargador explicou. Bem claro, assim, cristalino. Claro como a luz que brilha na cabeça. A delegacia deveria ter ido mais fundo. Olha só, a acusação é a de que fulano de tal expunha a venda com intuito de lucro. Beleza? 121 cópias de CDs e DVDs reproduzidos com violação de direito autoral, sem autorização do produtor ou de quem o represente. O objeto jurídico do crime é justamente a propriedade intelectual do sujeito passivo, a vítima, ou seja, do detentor do direito autoral. Daí eu vou descer porque senão fica muito chato. Trabalho técnico, entre parênteses aqui meus, perícia. Juntado às folhas tal, atentou à falta de originalidade dos produtos apreendidos. Então vamos lá. A perícia técnica foi lá e disse, aqui nesses direitos autorais, nesses CDs, vamos lá, esses CDs aqui são cópia. Não são os originais. O Marcelo compôs uma música, lá o compositor Marcelo compôs uma música, e aqui nesse CD a música dele, ou a música dele não é original. Mas nessa perícia eles nem falaram que a música seria em tese minha. Ele só falou que tinha músicas que não eram originais. Mas não noticiou o confronto daquelas com os respectivos originais. Então, para você dizer que algo não é original, você tem que ter o original. Senão, não é violação de originalidade de direito autoral. Fixou-se precariamente apenas na análise do aspecto externo. Como eu falei, CD cinza, dentro de uma caixinha com furinho, que parece um espelho. Será que não era um espelho? Deixando de identificar todos os autores, artistas, cantores ou mesmo representantes, gravadoras e distribuidoras. Se não tinha ninguém que falou que estava violando o direito autoral, cadê o direito autoral violado? Pronto. Ficou claro. Arredou-se de apontar ainda se os direitos autorais eram de fato protegidos por lei. Porque você também, se você tem um direito autoral, ele tem que estar protegido, tem que estar registrado. Não é minha área. Não se sabendo, do outro lado, se existia algum tipo de autorização para reprodução
reproduções outras que não as originais. Então, pior. E se o autor lá registrou, mas diz, não, gente, pode tocar, toca à vontade. Porque vocês ouvindo, aí nunca será como eu cantar. Então, existe hoje em dia isso. O artista, ele ganha muito com show, né? Então, não haveria porquê. E mais, no direito penal, pasmem, vige o princípio da inocência. Se quem não sabia disso, eu estou ensinando agora e falando. O princípio da inocência significa dizer que a pessoa não precisa provar que ela não fez. Quem tem que provar que ela fez é o Ministério Público. Então o Ministério Público e a polícia tem que dizer lá, ó, esse fulano copiou o CD aqui, sem autorização do Marcelo, reproduziu e ganhou um montão de dinheiro com isso. Então ele cometeu o crime. Se não tem isso, se não correu atrás, a perícia tinha que estar cheia de perguntas para o perito, inclusive para que ele possa responder o que ele viu lá. Cadê a comparação dos originais? Cadê a descrição das músicas, DVD, filmes que, enfim, estejam lá? Se não tiver isso. E termina. Enfim, o laudo não se mostra apto a garantir com a mínima segurança que o material apreendido fora fruto de reprodução ilícita, especialmente com afronta aos direitos autorais. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Então, não restou comprovado na perícia que houve a violação do direito autoral. Tem outro trecho dessa decisão que é maravilhoso, mais maravilhoso, que ele é outra jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ensina, que eu vou daí para terminar. 3 pontinhos. E não como crime contra a fé pública, diversamente do que se dá com os crimes contra a fé pública, nos quais prescinde-se, prescinde-se, via de regra, da identificação do sujeito passivo no delito do sujeito passivo. No delito de violação de direito autoral, essa identificação é imprescindível, porquanto não há como apurar se o autor intelectual forneceu ou não autorização para a comercialização do produto sem que ele se manifeste nesse sentido por si só outra interposta pessoa. Então, quando a polícia chega lá no CD, ela chega lá, cara, me mostra a autorização. Ele não precisa mostrar a autorização. A polícia tem que ter a declaração do dono das músicas, dizendo, esse cara está vendendo, eu não autorizo ninguém a vender a minha música se não for pela gravadora tal. Daí muda. Isso também depois de uma perícia. Então o que eu quero dizer, se é um crime contra a fé pública é um documento público, que precisa de uma perícia para mostrar que não há autorização. Aliás, o documento público, ele já se presume, se tiver uma falsificação, dançou. Já que direito autoral tem que ter a violação do autor. O autor dizer, não autorizei, e ponto. E assim, o Tribunal de Justiça, sabiamente, cumprindo a lei, reformou a decisão do juiz de primeiro grau, absolvendo o réu, por falta de provas. A terceira decisão, bônus, que eu vou trazer, que é uma decisão muito legal, é sobre remissão. O que é remissão? Remissão é uma forma de você diminuir a pena de quem está cumprindo em regime fechado, semiaberto. Também pode no semiaberto. Mas para que ela serve? A remissão serve através do estudo, do trabalho, da leitura, para reduzir a pena. Agora, do estudo, como é que eu comprovo o estudo? Fazendo os exames, né? Tem o ensejo de primeiro grau, tem o do segundo grau, tem o universitário. Agora, eu posso estudar sozinho para o ensejo? Para ter o primeiro grau? Pode.
Você não precisa frequentar as aulas para ter a remissão já determinada em horas. Basta você passar no exame. E assim, não fui eu quem disse que nem eu brinco nos vídeos, foi o STJ. Então o STJ, por meio de um agravo regimental, que não é o momento para explicar o que é isso, talvez nem o fórum, número 2.107.364 original de Minas Gerais, definiu que para remissão por estudo, se o apenado passar no exame, existe um determinado número de horas por meio de uma resolução que deve ser aplicado como remissão. E a gente, quando atua, que eu, por exemplo, outros advogados também, quando você atua num processo de fio a pavio, você acompanha a execução de pena. Então, você chega um determinado momento, transita em julgado, você conversa com o seu cliente, ó, vamos lá, tem que se entregar, cumprir, pagar o que você der, e chegue lá na prisão, já peça para estudar, leitura, trabalhar, que isso fica registradinho lá e você vai reduzir a tua pena. E vale a pena. Artigo 126 da Lei da Execução Penal. Muito, muito interessante aprender isso. Espero ter atendido todos, que todos tenham gostado. Estarei aqui diariamente trazendo decisões. Gosto muito de fazer isso. Para mim, falar de direito penal, de direito de defesa, de, assim, estar à frente de quem a lei vem querer bater o martelo mais forte do que precisa, conte comigo, tá? Para debater, estamos aqui para isso. Até amanhã, até a próxima live e tamo junto.